Evangelho de João, capítulo 11. Preste atenção nos primeiros 4 versículos e depois o versículo 17 e o versículo 21 é a leitura inicial que nós faremos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Hoje eu quero lidar com você com um assunto que é extremamente dramático na nossa vida. Decepção. Decepção. Eu não vou nem perguntar porque eu sei que você já passou por isso. E talvez hoje mesmo você está passando por isso. E então eu gostaria de convidá-lo nessa noite para mergulhar comigo um pouco neste texto e entender quando é que a decepção toma conta do nosso coração. O mundo em que nós vivemos, debaixo deste sol, como o autor de Eclesiastes gosta de dizer, é um mundo caído. E no mundo caído as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Não funcionam como Deus criou lá no início, onde tudo estava perfeitamente encaixado e tudo funcionava perfeitamente bem. Nesse mundo caído as coisas perderam a ordem. E especialmente o homem, depois da queda, da desobediência dos nossos pais, e por consequência as nossas desobediências, nós passamos a cometer erros graves, e estes erros graves provocam decepção. Nós nos decepcionamos conosco, quando a gente tenta fazer uma coisa e não consegue, quando a gente luta contra um mau hábito e a gente não vence, quando a gente luta contra um pecado e a gente não vence, quando a gente luta contra uma circunstância e a gente não vence, quando a gente luta contra uma enfermidade e faz tudo o que o médico manda fazer e parece que a gente não vence. Nos decepcionamos com as outras pessoas quando apostamos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e vez após vez as pessoas nos traem, nos decepcionam. É a decepção dos pais com os filhos, de tanto investimento na vida de um filho e de repente você descobre que esse filho está fazendo exatamente o oposto daquilo que você o ensinou a fazer. É a decepção dos filhos com os pais, que ouvem um discurso ao longo de toda a vida e de repente eles descobrem que o pai diz para fazer, mas não faz o que diz para fazer. E os filhos se decepcionam com os pais. São as esposas que se decepcionam com os esposos, que fazem promessas e não cumprem. São os esposos que se decepcionam com as esposas, que pedem algo para elas e elas não fazem. São os amigos que nos decepcionam. São os amigos mais chegados que te pedem ajuda, te pedem um empréstimo e prometem que vão cumprir e não cumprem. E assim vão se acumulando as decepções da nossa vida. E nós vivemos num tempo onde as pessoas estão decepcionadas com o inimaginável. As pessoas se decepcionam com a igreja, se decepcionam com crentes, se decepcionam com a fé. E por fim acabam até se decepcionando com Deus. MacArthur escreveu um livro chamado Decepcionados com Deus. O texto-chave dele não é o nosso. Mas eu quero usar esse texto para mostrar para vocês que criticamente este mundo de coisas erradas nos levam numa descida terrível de decepção após de decepção. E chega um momento que nós acabamos nos decepcionando até com aquilo que é inimaginável. Como por exemplo, como eu acabei de citar para vocês, com a igreja, com
crente, com a fé e até com o nosso Deus. E eu quero perguntar, você já se decepcionou assim? Você já se decepcionou de uma forma tão profunda, que você não tem coragem de dizer, você não tem coragem de expressar, mas lá no fundo você sabe que você tem um quesinho de decepção até mesmo com Deus? Por que essas coisas acontecem? Quando é que elas acontecem? E como a gente deve lidar com isso? Eu quero convidá-los num primeiro momento para nós olharmos a mente e o coração de Marta e Maria e dos judeus que viveram nessa circunstância, especialmente os mais chegados a Lázaro, porque eles experimentaram decepção. E com as declarações que nós encontramos no texto, nós podemos aferir que eles se decepcionaram com Jesus. E a pergunta é, por quê? Por que nós nos decepcionamos? É fácil de responder quando a decepção é com pessoas. Mas é difícil de responder quando a decepção é com o próprio Senhor, ou com a fé, ou com a igreja. E se você se encontra nesse quadro hoje, não quer falar sobre isso, mas sabe que isso está dentro do seu coração, por favor, fique até o final, ouça até o final. Preste atenção no que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. A situação é a seguinte: Jesus é amigo próximo, amigo íntimo desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus não está na casa deles e nem fica dando bobeira ali perto deles. Por quê? Porque a Betânia, a cidade de Betânia, onde eles moravam, ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E em Jerusalém existia o foco de resistência contra Jesus e contra os apóstolos. Foi lá em Jerusalém que Jesus começou o ministério dele, inclusive expulsando demônios dentro de uma sinagoga. Você pode ler isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E por causa disso, os judeus já de cara tinham uma aversão a Cristo. Tinham uma aversão a ele porque ele dizia ser o Filho de Deus. E eles não aceitavam esse tipo de declaração porque eles ainda aguardavam que o Messias viesse. E então eles não aceitavam Cristo, eles perseguiam Cristo, eles contestavam Cristo, eles ficavam o tempo inteiro ouvindo e buscando informações em Cristo Jesus ou nos seus discípulos, para que eles pudessem achar ocasião para acabar com aquele ministério de Jesus que ele vinha realizando. Especialmente nessa circunstância, Jesus está da banda de lá do Jordão, mas ainda numa cidade também, que é o que João nos dá a entender, também é chamada de Betânia. Provavelmente a região extensa de Betânia, Jesus estava longe dali, da casa de Marta, de Lázaro e de Maria, cerca de 2 dias de viagem, cerca de um dia de viagem. Um dia de viagem Jesus estava, talvez algo em torno de 50 a 60 quilômetros de distância. E Jesus, a essa distância, recebe um mensageiro que foi enviado por Marta e Maria com a notícia de que o seu amigo Lázaro, seu amigo íntimo Lázaro, estava enfermo. E vejam só, essa enfermidade não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade para a morte, porque senão eles não teriam mandado chamar ou avisar ao Senhor Jesus. Quando você fica doente, você faz o quê? Você procura um médico e avisa um médico. E ainda que isso era escasso naqueles dias, mas ainda assim tinham lá os físicos, os médicos, os curandeiros. E as pessoas naturalmente procuravam esses médicos. Mas nesse caso aqui, o mensageiro não foi enviado para buscar um médico. Ele foi enviado para buscar o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque no coração de Marta e Maria havia o temor a respeito da morte de seu irmão, de Lázaro. E elas mandam então buscar a Jesus, mandam levar a notícia até Jesus, mas quando Jesus recebe essa notícia, Jesus diz, não vou lá agora. Não vou agora porque essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para que o Filho de Deus seja glorificado. E então imagine que o mensageiro levou um dia para ir, deve ter levado mais um dia para voltar com a mensagem, e passado um certo tempo, o próprio Senhor Jesus conclui e diz para os seus discípulos que Lázaro adormecia. E aí os discípulos falaram assim, mestre, se ele está dormindo, então sinal que melhor a gente ficar por aqui, porque aspiram a sua morte lá em Jerusalém. E Betânia está a 3 quilômetros de Jerusalém, melhor não irmos para lá. E aí Jesus tira o eufemismo e fala de forma mais clara, não, Lázaro morreu, nosso amigo Lázaro morreu, e eu tenho que ir até lá. E ainda assim Jesus demorou desde quando recebeu a notícia até o momento que ele sai, ele levou ainda cerca de 2 dias. Existem algumas ideias, algumas sugestões a respeito de tempo, mas o fato é que quando Jesus chega lá,
Lázaro já está morto há 4 dias. E quando Jesus chega, antes de entrar na aldeia, porque ele era perseguido, ele para. E, de alguma maneira, alguém manda a notícia para Marta. Marta vem ao seu encontro. E quando Marta se encontra com Jesus, o que ela diz? Ela expressa a decepção. Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É como se Marta estivesse dizendo: Senhor, o Senhor demorou demais. Agora já é tarde. Se você olhar no versículo 32, tem um encontro de Jesus com Maria, que não está nesse primeiro encontro. Depois que Jesus conversa com Marta, ele manda Marta chamar Maria. Maria vem, Maria repete a mesma frase. Ele diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que estava acontecendo no coração dela? Quais os sentimentos que elas tinham? E que nós muitas vezes temos sentimentos parecidos na nossa alma e no nosso coração. Vamos pensar. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. E ainda assim, Lázaro ficou doente. Sabe o que isso gera no nosso coração? Nós que somos cristãos, que vimos a igreja, que servimos ao Senhor, que cantamos lindas canções ao Senhor Jesus, que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Você que tem procurado o Senhor, tem ido atrás, tem ido numa igreja, tem procurado fazer as suas orações, tem procurado ler a Bíblia, e de repente um problema grave acontece com você, acontece na sua família, uma enfermidade, uma grande decepção, uma traição. Quando isso acontece, sabe qual é o sentimento que surge no nosso coração? É o sentimento de que, apesar de Deus ser Deus, parece que Ele é incapaz de cuidar de mim. E muitas vezes a decepção nossa com o Senhor, ela está fundamentada exatamente nessa aparente incapacidade de Deus de cuidar de quem Ele ama. Como é que pode isso? Deus diz em toda a Bíblia que Ele ama o mundo. Deus diz que Ele ama todos os seus. Deus diz que ama as suas ovelhas. Deus diz que ama o povo de Israel. Deus diz que ama aqueles que lhe são chegados. E de repente, uma doença vem, entra na vida de um desses que são rebanho do Senhor, chegado do Senhor, e parece que nada pode resolver, e o Senhor não chega a tempo de resolver o problema. E nós começamos a nutrir no nosso coração uma decepção com o próprio Deus. Já estamos decepcionados com o mundo, mas agora nós nos decepcionamos com a igreja, com os cristãos, com os irmãos e com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não resolveu os meus problemas, Ele não me livrou das enfermidades. Eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel nos cultos, eu canto com entusiasmo, eu oro, eu venho na reunião de oração, e ainda assim meu filho ficou doente. Aparentemente Deus é incapaz de lidar e de cuidar dos seus filhos. Um outro desses sentimentos que surge no coração da gente, que poderia estar no coração de Marta e Maria, é a aparente indiferença de Deus. É o sentimento de que Deus é indiferente com as minhas situações, com as minhas dificuldades. Imagine você, se você estivesse assistindo essa cena ali pessoalmente, pensando no amor de Jesus por Lázaro, por Marta e Maria, e de repente chega a notícia que Lázaro está muito mal, e o que você esperava é que Jesus imediatamente saísse dali, fosse ao encontro de Lázaro, ou que Jesus fizesse como ele fez, quando ele curou o servo do centurião à distância. Jesus diz: pode ir para casa que ele está curado. E diferente disso, simplesmente Jesus não faz nada. E aí você fala: Jesus está sendo indiferente comigo. Você já sentiu isso? Você não precisa balançar a cabeça afirmando, apenas se pergunte: já sentiu isso? Já sentiu que você orou um mês inteiro pedindo que Deus te livrasse de uma coisa e Ele não livrou? E aconteceu tudo que você não queria que acontecesse. E você fica pensando: Jesus não me ama, Deus não me ama. Você não fala isso para ninguém, mas lá dentro do seu coração é isso que você sente. Decepção com Deus. Por quê? Ou porque Ele foi incapaz de me livrar dos problemas, ou porque Ele foi indiferente quando eu orei, quando eu pedi. É muito gostoso quando a gente vem contar que a gente pediu algo para Deus e Deus respondeu. Mas ninguém vem aqui contar que pediu algo para Deus e Deus não atendeu. E a gente sabe que muitas vezes Deus não responde. E às vezes a gente fica com esse sentimento. E eu volto a perguntar: você tem algum quesinho de decepção com Deus aí dentro do seu coração? A decepção faz parte da nossa história. E às vezes estamos decepcionados com Deus. É por isso que as coisas da nossa vida acabam se travando.
Porque lá no fundo a gente está decepcionado com o próprio Criador do universo. Porque parece que ele é indiferente. Mas há ainda um outro sentimento, quando você olha para esse texto aqui, você percebe o quê? Jesus levou 2 dias por lá ainda para depois vir. Parece que há uma aparente irresponsabilidade de Jesus. Como assim demorar 2 dias? Como assim esperar 2 dias? O que tinha de tão importante para fazer lá? Que ele não podia vir resolver o problema do meu irmão. Imagine se você fosse Marta e Maria, não é isso que você pensaria? E a gente tem pudores de pensar isso, porque afinal de contas nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. A gente tem medo até de respirar quando a gente associa essas palavras a Jesus. Mas no seu coração, no meu coração, não tenha dúvida que essas coisas passam. Quando é que a decepção toma conta do nosso coração? Quando aos nossos olhos Deus não está sendo responsável com a nossa vida, nem com a vida dos nossos filhos. E a decepção entra dentro do nosso peito. E a gente fica decepcionado com Deus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como foi que o Senhor pôde ficar longe de mim numa hora dessa? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu filho não teria entrado nas drogas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu casamento não teria acabado. Senhor, se o Senhor tivesse me respondido, os meus negócios não tinham falido. E lá no fundo a gente quer jogar e transferir a culpa para Deus, porque parece que Deus não foi responsável com a minha vida. Parece que Ele foi insensível, parece que Ele foi indiferente. Mas além disso, quando você olha para esse texto, você vai encontrar Marta e Maria chorando junto com os judeus daquela região. Todo mundo pranteando porque Lázaro já estava morto há 4 dias, sepultado. E quem foi que esteve ao lado de Marta e Maria para consolá-las? Na hora da morte. Não foi Jesus. Foram os judeus. Os que perseguiam Jesus vieram e Jesus não veio. Pense um pouquinho sobre essa cena. Os que odeiam o mestre vieram e o nosso amigo não veio. O que nos deixa decepcionados com Deus? Quando parece que nós não recebemos consolo da parte dele. E o consolo começa a vir dos lugares inimagináveis. Daqueles que nós sabemos que trabalham contra Deus. Não é tão duro quando isso acontece. Não é tão duro quando quem te presta socorro são exatamente aquelas pessoas que, por uma convicção de fé, você parece que tenta manter longe de você. E foram eles que apareceram. Os falsos mestres, os charlatões, os religiosos frios e secos, eles estavam lá. Não tinham nada para oferecer, mas ofereceram suas lágrimas. Pois bem, quando nós olhamos para Marta e Maria nesse texto, e para aqueles judeus, nós encontramos 2 mulheres que tinham muitos motivos aparentes para estarem decepcionadas com o Senhor. Será que você tem motivos aparentes para estar decepcionado com Deus? Esse texto é que decepção é um negócio contagiante, contagioso. É contagioso. Se você observar no texto, você vai ver que a uma certa altura, quando elas começam a chorar com os judeus, quando elas começam a se lamentar junto com eles que chegaram ali, o versículo 19 diz: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. E aí esses muitos, quando Jesus chega, eles começam a dizer: olha, por que ele não estava aqui? Ele não fez cego enxergar? Ele podia ter vindo, se ele tivesse aqui, talvez ele fizesse um milagre. E a decepção com Deus tem uma curiosidade, não só com Deus, mas com qualquer pessoa. Quando você está decepcionado com alguém, decepção contagia. Você começar a contar para os outros, o sujeito que nem faz parte da história começa a ficar decepcionado também. Você fala: estou decepcionado com o Joãozinho lá, ou com o José. Ah, é? Porque o que ele fez? Ah, fez isso. Nossa, que decepção. Assim. Estou decepcionado com a igreja, porque aconteceu assim. Nossa, que decepção, também não vou lá mais. Estou decepcionado com Deus, por quê? Porque Ele foi indiferente, porque Ele foi insensível, porque Ele não me consolou, porque Ele não me acudiu. E as pessoas começam a cogitar, ficarem decepcionadas com Deus também. Porque a decepção é contagiosa, ela atinge o coração.
Se você observar nas Escrituras, você vai encontrar grandes personagens da Bíblia com aparente decepção contra Deus. Você encontra Davi escrevendo: Senhor, até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Até quando o Senhor não vai me responder? Até quando esquecerás de mim? Por um acaso vai ser para sempre? Jeremias, Jonas, esperando o castigo de Deus sobre Nínive, o castigo não veio. Jonas fala: mas Senhor, depois de tudo que eu passei, o Senhor não vai descer fogo do céu nesse povo? E você encontra estes homens com o mesmo sentimento de Marta e Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eles não teriam morrido. Mas agora eu quero convidar você a fazer essa pergunta para você mesmo: como você está? Está decepcionado com Deus? Já aconteceu com você? Já se sentiu esquecido? Já se sentiu como se Deus fosse indiferente com você? Você acha que você tem motivo para isso? Você acha que é justa essa sua decepção? Você acha que essa decepção resolve os teus problemas? Eu quero dizer para você: não é justa a nossa decepção com Deus. Porque agora nós vamos olhar para essa história sobre um outro prisma. Nós vamos olhar sobre o prisma do próprio Filho de Deus, do Senhor Jesus. E nós vamos ver se ele foi realmente incapaz, se ele foi indiferente, se ele não consolou, se ele não teve poder, se ele não teve cuidado. Vamos olhar agora para esse texto de uma outra forma. Vamos olhar como o evangelista João relata. E aí a gente precisa considerar, em primeiro lugar, o seguinte: que quem escreveu isso, o evangelista João, é aquele discípulo chamado de o discípulo amado. Ele escreveu o evangelho de João no ano 91 depois de Cristo, no final do primeiro século, e ele escreveu este evangelho porque os cristãos estavam desanimando na fé. Muitos estavam decepcionados, inclusive com Deus, porque a igreja estava sendo duramente perseguida. Crentes eram mortos nas arenas todos os dias. Os problemas deles talvez eram muito piores do que os problemas que nós temos hoje. E João, enxergando a necessidade de que a igreja precisava de ser encorajada, de ser animada, de ser curada, ele vai escolher alguns episódios específicos da vida de Jesus para escrever este evangelho, para animar, encorajar os cristãos do primeiro século. Ele escolhe 7 grandes milagres de Jesus. 7 grandes milagres para mostrar características específicas a respeito de Cristo. E o último desses milagres que João escolhe é o milagre da ressurreição de Lázaro. Por quê? Se você for ler o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição, ele vai dizer que o último grande inimigo do homem a ser vencido é a própria morte. E neste milagre aqui, João vai mostrar Jesus vencendo a própria morte, através da ressurreição de Lázaro. E a 7ª declaração a respeito do eu sou de Cristo, que está aqui no capítulo 11, onde Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, está vivo, não morrerá eternamente. Essas são as palavras do Senhor Jesus resumidas que João retrata nesse texto. Então há um propósito de João em narrar essa história dessa aparente decepção que aquelas mulheres tinham com Jesus, para mostrar o propósito de Cristo. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, e ele não mediu esforços, ele não mediu poder, ele não mediu amor para alcançar cada um de nós. E João queria colocar isso na mente daqueles cristãos, para que eles não ficassem entristecidos por causa dos problemas que eles passavam, por causa das lutas que eles passavam. E então olhe que João vai mostrar detalhadamente o cuidado de Deus, o amor de Deus, e o porquê nós não podemos jamais nos decepcionar com o Senhor. Por que se você está decepcionado hoje, nós devemos orar, e você precisa colocar, eu preciso colocar, nós precisamos colocar nossas dúvidas, nossos temores, nossos medos, nossas decepções aos pés de Cristo, confiando no amor dEle, na fidelidade dEle à sua palavra, confiando no cuidado e na proteção dEle, porque é isso que o Senhor é, um Deus amoroso, cuidador, um Deus que zela da nossa vida, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então veja por que você não pode ficar decepcionado com Deus. Primeiro, se você observar versículo 4, que nós lemos aí logo no início, o versículo 4, o Senhor Jesus, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Você não deve ficar decepcionado com Deus, porque o Senhor é soberano sobre todas as
coisas. Se surgiu enfermidade na sua vida, se surgiu divórcio na sua vida, se surgiu frustração na sua vida, traição nos seus negócios, se surgiu enfermidade na sua vida, você precisa saber de algo importantíssimo. Não é para o seu mal, mas é para a glória de Deus, porque Deus vai transformar o seu problema em um hino de louvor à sua própria glória. Como é que eu saro a decepção do meu coração? Eu saro a decepção do meu coração contemplando a soberania de Deus. Quando Jó passou por todos aqueles problemas, e vocês já devem ter lido sobre a vida de Jó, perdeu as suas propriedades, perdeu o seu gado, as suas lavouras, as suas terras, perdeu os seus filhos e perdeu até a mulher que chega a uma altura do campeonato, ela diz, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, eu estou indo embora. Mas lá no final, depois de questionamentos infindáveis e respostas completamente enigmáticas de Deus, Jó aprende o que ele precisava aprender. E ele faz a seguinte declaração: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus é soberano. O Senhor Jesus é soberano. Quando o Senhor Jesus disse, pode ficar tranquilo, eu não vou lá agora, porque essa enfermidade não é para a morte, mas era para que o Filho de Deus seja glorificado. Então o coração deve se acalmar, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele é Senhor das coisas. Muita coisa saiu de ordem na sua vida. Não deixe o temor e a decepção tomar conta do seu coração, mas acredite, creia no poder soberano do Senhor. Deus não perdeu o controle da sua vida. E Deus pode refazer tudo que foi quebrado. Porque o Senhor Jesus venceu até a morte. E esse é o último inimigo. E se Cristo foi capaz de vencer até a morte, não tenha dúvida que Ele pode vencer a sua dificuldade. Ele é soberano. Ele disse, esse problema não é para a morte. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para nós, confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Confia. Por isso que Paulo dizia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Paulo sabia do governo soberano do Senhor. E Paulo sabia que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça, nem uma folha de uma árvore cai sem que o Senhor tenha absoluto controle sobre isso. Esse é o Deus a quem nós servimos. Você veio aqui nessa noite para ouvir falar de Deus, então aprenda isso sobre Deus. Deus é soberano sobre tudo. Ele cuida de tudo. Se alguém bate no seu carro, não é sem motivo. Se uma enfermidade bate à sua porta, não é sem motivo. Se um ladrão invade a sua casa, não é sem motivo. Se o seu filho dá uma tropeçada, não é sem motivo. Deus trabalha. Na profecia do profeta Naum, que nós damos pouca atenção, mas logo no início, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. Ou seja, quando você vê nuvens escuras, quando você vê um redemoinho, quando você vê um tornado tomando conta da sua vida, você precisa lembrar, Deus constrói o caminho dele no meio da tormenta. Aquilo que assusta o meu coração, para Deus não passa de um caminho calmo, sereno e tranquilo. Então não fique decepcionado com Deus, porque Deus ainda está no controle da sua vida. Em segundo lugar, por que nós não podemos nos decepcionar com Deus? Por causa do interesse de Deus por você, por nós. Deus se interessa com a nossa vida? É claro que Ele se interessa. Se você observar nesse texto, eu conduzi vocês por uma cilada. Mas se você observar nesse texto, você vai ver que, ainda que a frase de Marta e Maria apareça para nós uma aparente decepção com Deus, você vai ver nesse texto que João está descrevendo passo a passo o cuidado e o amor de Deus, o amor de Jesus. O versículo 11, ele diz, isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eu vou lá. Ou seja, se você fica sabendo que alguém morreu, já faz 4 dias foi sepultado, você vai fazer o quê? Jesus tem interesse na vida de Lázaro. Não, eu vou lá. Ele morreu, mas eu vou lá. Eu quero vê-lo.
eu vou ter com ele. Você vai ver na sequência essas 3 expressões aparecendo. Sabe o que significa? Significa que o Senhor está interessado em Lázaro. Jesus estava interessado nele, assim como ele está interessado na sua vida. Sabe por que você está aqui nessa noite? Você está aqui porque o Senhor está interessado em você. Senão teria surgido 1 milhão de outras oportunidades, sugestões, convites ou problemas para te impedir a chegar aqui. Você chegou aqui porque o Senhor está interessado em você. O Senhor está interessado nos seus problemas. O Senhor está interessado nas suas dificuldades. O Senhor está interessado nos seus dilemas. É por isso que você está aqui. E Jesus vem ao nosso encontro e fala ao nosso coração. Jesus vem até Lázaro, Jesus vai até você, Jesus vem até nós, porque Ele se interessa por nós. No começo desse culto, nós iniciamos lendo Romanos 8, a partir do versículo 31, e o que nós lemos a partir deste versículo 31 é que o amor de Deus por nós é um amor que não pode ser encerrado, não pode ser quebrado, não pode ser tirado. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem as coisas do passado, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem criaturas, nem poderes, nem anjos, nem altura, nada pode nos separar do amor de Jesus. Aquele, falando de Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou naquela cruz, por mim e por você, acaso ele vai me perder por algum outro motivo? O que existe de mais precioso para um pai? Não é um filho? Um pai que é capaz de dar um filho por você, tem alguma outra coisa difícil demais para esse pai? Tem alguma medida do amor dele por você que possa acabar? Se Deus foi capaz de dar o filho dele por você, não duvide nunca mais do amor do Senhor pela sua vida. Ele se interessa por você. Ele deu o filho dele por você. O filho dele morreu por você. Ele te ama. Não fique decepcionado com o Senhor se as coisas não saíram do jeito que você imagina. Ele é soberano, Ele está cuidando de tudo e Ele está interessado em você. O amor dele por você jamais acaba. Por que eu não posso me decepcionar com Deus? Eu também não posso me decepcionar com Deus por causa da providência divina. Tudo o que estava acontecendo ali não estava acontecendo por um acaso, mas toda aquela circunstância estava acontecendo por causa da providência de Deus. Havia um grande problema com os discípulos, havia um grande problema com os judeus, havia um grande problema com muitos dos seguidores de Jesus. Eles tinham dúvida a respeito do poder, da divindade do Senhor Jesus, da autenticidade do ministério de Jesus. Eles duvidavam, eles tinham dúvidas no coração. E acredite, se qualquer um de nós estivesse lá, também nós teríamos dúvida. Mas se você olhar aí no versículo 15, veja o que o Senhor Jesus disse. É por vossa causa, ou seja, está falando com os discípulos, por causa dos discípulos, é por vossa causa que me alegro de que lá em Betânia, onde estava Lázaro, não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. O que Jesus está dizendo? É providencial essa morte. Já pensou? Só o Senhor tem poder para dizer isso. Essa morte é providencial. É providencial por quê? Porque Jesus queria mostrar o poder dele, fazendo um milagre definitivo, que tirasse a dúvida que pairava no coração de todos aqueles seus discípulos. E eu quero trazer isso, transferir imediatamente para a sua vida. Sabe por que você está passando por dificuldade? Por problemas, por traumas? É providência de Deus para curar um problema ainda maior, que é a nossa incredulidade. É providência de Deus as lutas que nós enfrentamos. É providência de Deus. Lembra de um grande general do Antigo Testamento chamado Naamã, que tinha glória, tinha fama, tinha poder, mas debaixo da armadura ele tinha lepra. E a gente fica sempre imaginando que o pior problema dele era a lepra. Aí um dia uma escrava disse para ele: se o senhor estivesse lá na terra do meu povo, dos servos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o profeta ia orar, ia clamar a Deus e ia curar você da sua lepra. Aí Naamã, obviamente, desesperado com a lepra, pede autorização ao seu rei e vai atrás do profeta do Senhor. Quando chega lá, o profeta nem receber, não recebe Naamã. Manda um empregado dizer para ele: vai lá tomar banho lá no Jordão, que lá naquela região um rio lamacento. Toma banho no Jordão lá 7 vezes, você vai ficar curado. Naamã ficou indignado. Como o camarada nem me recebeu.
Ainda agora quer que eu vá tomar banho num rio cheio de lama? Cheio de lama, enquanto na minha cidade estão os rios mais cristalinos, caudulosos e belos de toda essa região da Mesopotâmia, e eu vou tomar banho no Jordão para ficar curado no meio da lama? Isso é impossível, não vou fazer isso. Aí um soldadinho anônimo lá, chega para ele e fala assim: ô general, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil demais, o senhor é poderoso, forte, o senhor não faria? Ele fala: claro que eu faria, afinal de contas sou Naamã. Então, se o senhor sabe fazer as coisas difíceis, faz as fáceis. E Naamã aceitou o desafio, foi lá, se banhou 7 vezes, e quando ele levantou, estava curado na 7ª vez. Só que quando ele volta para falar com o profeta, ele chama o profeta de meu senhor, e diz: eu sou seu servo, me permita levar um pouquinho da terra, dessa terra aqui, para que eu construa um altar ao seu Deus e adore o seu Deus lá na minha terra. Sabe qual era a maior doença de Naamã? Não era a lepra, era o orgulho. Era o orgulho. E a lepra foi uma providência de Deus para curá-lo de um problema ainda maior, que é o orgulho. O que eu quero dizer com isso? Os problemas que nós passamos na vida, eles são providência de Deus para nos curar de problemas mais profundos que nem sempre a gente se dá conta. E aqui o Senhor Jesus se alegrou pelos discípulos, por quê? Porque aquela morte não ia servir para tristeza, mas ia servir para alegria e principalmente para nutrir a fé daqueles que ainda duvidavam dele. É providência divina. Você está passando por dificuldade? Ore ao Senhor e encare as suas dificuldades e diga para os seus parentes, para os seus amigos: é providência divina. Deus vai nos abençoar através dessa crise. Amém? Nós não podemos deixar a decepção tomar conta do nosso coração. Antes, sim, nós precisamos clamar a Deus que nos faça crer na sua soberania, que nos faça crer no seu interesse por nós, que nos faça crer na providência. Mas tem mais motivos ainda por que eu não posso me decepcionar com Deus. Eu não posso me decepcionar por causa do consolo de Deus. Alguém já disse que o consolo, ele é composto da seguinte maneira: as lágrimas são os braços que consolam aqueles que choram. Não adianta um abraço seco. Muitas vezes uma lágrima do lado de quem chora abraça mais do que um abraço seco. E Jesus chegou lá e encontrou aquele povo chorando. Jesus conversou com Marta, conversou com Maria, animou Marta e falou: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, usando o conhecimento doutrinário que ela tinha: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. O Senhor disse que lá no último dia ele vai ressuscitar. Aí Jesus falou: não, Marta, eu sou a ressurreição. Você está falando com a ressurreição? Ele vai ressuscitar agora. E Jesus começa a consolar o coração de Maria com esperança, o coração de Marta com esperança. E aí ele tem um encontro com Maria, e Maria fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus olha para Maria: Maria, onde está seu irmão? Me leva até seu irmão. E o texto diz que Jesus chorou, ou seja, Jesus sentiu a dor que nós homens sentimos por causa das consequências do pecado, por causa dos sofrimentos, dos abatimentos, das decepções da vida. Jesus sentiu, e as lágrimas do Senhor Jesus são uma prova de um consolo que só Ele pode dar. Ele sentiu as nossas dores. A carta aos Hebreus diz que nós não temos no céu um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes, o nosso sumo sacerdote, ele conhece as nossas fraquezas, porque ele passou por elas. Ele sabe tudo que você sente. Por isso nós podemos clamar a Ele, porque Ele sabe muito bem o que está acontecendo no meu coração. Ele só não cometeu o pecado, mas ele sentiu tudo o que eu sinto. E Jesus ali sente a dor de Marta e Maria e chora com elas. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas me leve aonde ele está. Porque o consolo de Jesus não termina nas lágrimas. O consolo nosso humano termina nas lágrimas, mas o consolo de Cristo não termina nas lágrimas. Então elas levam o Senhor Jesus até onde Lázaro estava sepultado há 4 dias. E chegando lá, o Senhor Jesus: tirai a pedra da frente do sepulcro. E aí reclamaram, falaram: Senhor, não podemos fazer isso. O homem está enterrado, faz 4 dias. A carne está podre, está cheirando mal. Alguém podia dizer, e talvez, e especialmente aqui em Assis, nós temos uma faculdade de medicina. Um dia eu queria conversar com um médico sobre isso. O que acontece com um corpo humano depois de 4 dias de morte? Para a gente entender o tamanho desse milagre. Porque
Não, o corpo não estava quente mais. O corpo não estava corado mais. O corpo estava em decomposição. E no auge daquela decomposição, para não ficar dúvida, porque é possível que alguém pudesse dizer, não, mas não foi uma ressurreição, ele ficou em coma. O texto faz questão de dizer, já cheira mal. Não é coma. É corpo em decomposição. O Senhor Jesus tira a pedra, ele fala, está cheirando mal, não tem problema, tira a pedra. E então, o Senhor Jesus faz uma oração ao Pai e fala, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Mas por causa deles eu estou orando aqui para o Senhor. Faça com que o teu nome seja glorificado através dessa situação. Faça com que eles creiam em mim. Então, nesse exato momento, Jesus se dirige àquele sepulcro aberto, de onde exalava provavelmente um odor terrível, e diz, Lázaro, sai para fora. No século 17, um puritano escreveu o seguinte, sabe por que Jesus chamou Lázaro pelo nome na porta daquele sepulcro? Porque se ele não tivesse chamado Lázaro pelo nome, há tanto poder na boca e nas palavras de Cristo Jesus, que tinha defuntos saindo do túmulo até hoje. Provavelmente sairiam todos, porque não estava enterrado só um, sairiam todos, e talvez até Adão voltasse. Porque o Senhor Jesus é aquele que criou todo o universo. Se você ler João capítulo 1, diz que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no início, criando todas as coisas. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando você lê lá em Gênesis a respeito da criação, ele criou com a seguinte expressão, haja luz, e a luz veio. Haja separação entre águas, e a separação se fez. Haja porção seca, e houve, ou seja, na boca do Senhor Jesus, há tanto poder, que aquilo que não existe vem à existência. Você já imaginou Jesus olhando para um túmulo e falando, sai para fora sem dizer o nome? Sai todo mundo. Sai todo mundo. Não fique decepcionado com Deus. E se Ele é onipotente, não há problema que Ele não possa resolver. Para Marta e Maria, Ele resolveu inclusive o problema da morte. Uma pena para Lázaro, vamos conversar? Imagina que Lázaro já tinha ido para a glória, estava desfrutando do lugar celestial e teve que voltar. Ia ter que morrer de novo, isso que é pior. E o pior, ele passou a ser perseguido porque ele era uma prova viva do poder de Cristo. Então os judeus, do mesmo jeito que perseguiam a Jesus, perseguiam Lázaro também. Mas vejam que grandiosidade o poder do Senhor. E você está aí decepcionado com Deus, não fique assim. Nós queremos às vezes ter um quesinho contra Deus, não tenha. Porque Deus tem todo o poder. Veja que quando foram tirar a pedra, falaram, Senhor, cheira mal. Qual foi a frase que Jesus usou? Se creres, verás a glória de Deus. E eu quero dizer isso para você. Ao invés de decepção, ouça a voz do Senhor Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Ele restaura casamento, Ele restaura saúde, Ele restaura relacionamento, Ele restaura negócio, Ele restaura igreja, Ele restaura fé, Ele restaura alegria, Ele restaura qualquer coisa, porque Ele é onipotente. Esse é o nosso Deus. Não fique decepcionado com Deus. Por fim, nós não podemos nos decepcionar com Deus, porque Deus tem grandes propósitos com a nossa vida. E tudo que nós passamos por causa desses grandes propósitos com a nossa vida. E o maior de todos eles é que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Você vai observar no versículo 4, Jesus disse, isso não é para morte, mas é para a glória de Deus. E quando você lê o versículo 45, e eu encerro com esse versículo, eu quero que você acompanhe comigo o que diz. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Talvez tem gente muito pertinho de você que ainda não creu em Jesus. E as tuas lutas são para o grande propósito de Deus, para que pessoas próximas a você creiam nele.
Amém? Então nessa noite vamos trocar a decepção pela alegria de saber que o nosso Deus jamais nos abandona. Ele está perto de nós. Quando nós estamos longe demais de Deus, nós estamos entre os braços do nosso Deus. Então não deixe que o sentimento de decepção tome conta do seu coração. Ah, pastor, mas não é com Deus, são com as outras pessoas. É a mesma questão. Por que que Deus permite que nós nos decepcionamos uns com os outros? Pelo mesmo propósito, porque Ele é soberano. E Ele sabe que isso vai redundar na glória dEle. Porque Ele quer trabalhar profundamente o nosso coração, porque Ele se interessa por nós. Por que que nós nos decepcionamos? Nós nos decepcionamos porque Deus quer manifestar na nossa vida o poder dEle. Ele quer fazer maravilhas na sua vida, na minha vida, no nosso meio. A história de Lázaro é uma história clássica para mostrar que aquilo que para nós é um aparente desinteresse de Deus, na realidade é um plano perfeito do Senhor. Aquilo que aparentemente é incapacidade de Deus, na realidade é soberania de Deus. Aquilo que é difícil demais para nós e parece uma demonstração de que Deus não cuida da gente, na realidade é propósito, é providência de Deus.